Olá, inscritos aqui no canal, tudo bom com vocês? Primeiro vídeo de 2019, né? Demorou, mas saiu e já vem com muitas novidades. Esse vídeo é o início de uma série de vídeos que estaremos fazendo com o tema saúde mental em alusão ao Janeiro Branco. Iniciaremos hoje essa série de 3 vídeos com o tema saúde mental da infância e adolescência, saúde mental da mulher e saúde mental do idoso. E a segunda novidade é que esse vídeo vai gerar também sorteio no Instagram. E eu vou estar deixando aqui na descrição o link do Instagram para que vocês possam ir lá, cumprir as regrinhas e, quem sabe, serem contemplados no nosso sorteio. E para dar início a esse vídeo de hoje, eu trouxe aqui a psicóloga Clícia Novaes. Ela é especialista em saúde mental e com formação em psicanálise. E ela estará conduzindo essa série de 3 vídeos. Então, se esse tema te interessa, assista o vídeo até o final. Não esqueça de deixar também o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para que você fique por dentro de todas as novidades. Então, vamos lá? Olá, boa noite. Iniciando essa série, como a Daniele mencionou, primeiramente falando sobre hoje os transtornos mentais na infância e na adolescência, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona todo esse processo, né, desde o início. A infância e a adolescência, elas são períodos iniciais da vida que vão desde o seu nascimento até por volta dos 20 aos 25 anos de idade, que é quando se completa a maturação cerebral. E aí também de diversas outras áreas do crescimento e do desenvolvimento. Esse desenvolvimento cerebral, ele é muito intenso, principalmente nos 3 primeiros anos de vida. E é nesse período que a criança, ela desenvolve as suas habilidades, as suas adaptações, as mudanças ao meio ambiente. Ela pode sofrer também algumas alterações genéticas, né, por fatores ambientais, aí por fatores também nutricionais, que são muito importantes, a alimentação para esse desenvolvimento saudável dessa criança, desse adolescente, e também pela própria experiência de vida dessa criança e desse adolescente. Alguns teóricos da psicanálise apontam visões importantes sobre o desenvolvimento, a começar, por exemplo, por Freud, né, com as suas fases de desenvolvimento. O passar por cada etapa de maneira saudável resulta, então, num crescimento de uma criança para um adulto pleno e capaz de atingir a sua autonomia, capaz de seguir a sua vida na direção que ele quiser. Porém, falhas durante esse processo, por diversas razões, podem acontecer ainda na infância e na adolescência, que aí resultam em dificuldades, em limitações ou até mesmo em sérios prejuízos. E é nesse contexto que podem acontecer aí os transtornos mentais, né? E os transtornos mentais, Daniele, eles estão classificados, né, em algumas partes. Nós vamos nos limitar hoje apenas numa delas, numa classificação dos transtornos mentais, mas eu vou mencionar, citar rapidamente os outros. Nós temos os transtornos do neurodesenvolvimento, que são compostos pelo transtorno do espectro autismo. Nós temos o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, né, temoroso por muitos. Nós temos também as deficiências intelectuais, nós temos os transtornos motores de desenvolvimento, temos os transtornos de linguagem e os distúrbios específicos de aprendizagem. Outra classificação que nós temos são os transtornos de pensamento. Os transtornos de pensamento são compostos pela esquizofrenia infantil, esquizofrenia no adolescente, os transtornos psicóticos, os transtornos alimentares, os transtornos obsessivos compulsivos e a disforia de gênero. Outra classificação que nós temos são os transtornos do comportamento. Os transtornos do comportamento, nós temos o transtorno de conduta, o transtorno opositor desafiante, o famoso TOD, que hoje está em alta, tem se falado bastante sobre isso, e o outro seria o transtorno decorrente a substâncias psicoativas.
E, por fim, a outra classificação, que é o que nós vamos nos limitar nessa noite, são os transtornos emocionais. Os transtornos emocionais, eles são compostos pelos transtornos de ansiedade, pelos transtornos de humor, pelos transtornos relacionados a traumas e a outros estressores e os transtornos de eliminação. Os transtornos de eliminação, eles são caracterizados pela inadequação e pela dificuldade de eliminação de fezes e urina. Essa inadequação da urina nós chamamos de enurese e a inadequação para as fezes nós chamamos de encoprese. Ambas as dificuldades, elas têm uma grande contribuição de origem emocional e devem ser estudadas as causas, devem ser avaliadas, identificadas os reais motivos, né, que está levando essa criança a ter essa dificuldade. Geralmente, essas dificuldades estão associadas também ao transtorno de ansiedade, que é o que nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. É um transtorno que tem crescido bastante, não só nesse público infantil, mas também de adultos e mulheres. Nós vamos falar na próxima série, né? Nós vamos falar bastante sobre essa questão de ansiedade e até antecipo para vocês o que nós vamos falar já na próxima série, Daniela, relacionada à saúde mental da mulher, é que o nosso cérebro, ele pode aguentar até por volta de 1 ano e meio, no máximo 2 anos, situações de estresse intensa e cotidianas, né? Depois disso, ele vai adoecer. Então, depois de 2 anos de muitas situações de estresse intensas e cotidianas, ou seja, frequentes, esse cérebro ele vai adoecer, né? E nós vamos nos aprofundar bastante sobre isso na próxima série, já convidando vocês, né, para participarem e nos ouvirem. Pois, enfim, o que a gente precisa saber sobre os transtornos ansiosos na infância é principalmente sobre os sinais, sobre os sintomas, né? Nós precisamos identificar quais são os sintomas que caracterizam esse diagnóstico na criança e no adolescente. Os sintomas que caracterizam essa ansiedade não é a impaciência, não é a agitação, né? A gente vai tentar tirar essa ideia popular de que a ansiedade seria uma inquietação, uma agitação ou uma impaciência. Não, muito pelo contrário. Algumas crianças até quietas, crianças calmas e tranquilas, elas têm mais tendência a desenvolver um transtorno de ansiedade do que as crianças menos retraídas. Então, os sintomas desse transtorno é geralmente uma preocupação excessiva, uma preocupação constante com família, preocupação com amigos, preocupação com a escola, às vezes recusa em ir para a escola, preocupação em outras atividades. Por vezes, essa criança ela é também perfeccionista. Essa criança, ela geralmente tem medo específicos, medo de locais, medo de pessoas, medo de algum objeto, medo de animais, algum medo ela vai apresentar. Ela também vai apresentar uma insegurança, vai apresentar também uma inquietação, algumas apresentam inquietação, nervosismo, né? Uma baixa autoestima. E, em alguns casos, essa criança também ela pode apresentar agressividade. Já os transtornos depressivos, eles diferem um pouco dos sintomas entre criança e adolescente. A criança ela vai apresentar uma baixa tolerância à frustração, que são aí os momentos de birra, né? Não consegue aceitar um não. Ela vai apresentar também a baixa autoestima, ela vai apresentar uma labilidade emocional, que é um choro fácil, ela vai apresentar irritabilidade, ela pode apresentar também dificuldade de concentração na escola,
né, com os estudos. Essa criança ela pode apresentar explosões afetivas, explosões de raiva, ela pode apresentar também um retraimento social. Às vezes ela apresenta ideações suicidas, né, que já é um caso de risco. E os adolescentes, no transtorno de humor, eles apresentam agressividade, eles apresentam também a baixa autoestima, eles apresentam dificuldade de concentração, apresentam algumas vezes apresenta a situação do uso de substâncias psicoativas, de álcool, drogas. Em alguns casos apresentam gravidez precoce, né, e aqui na região que nós vivemos há um índice muito grande, né, dessa situação de gravidez precoce. Por vezes também esse adolescente vai apresentar ideações suicidas e a automutilação. A automutilação, nós vamos também falar um pouquinho sobre ela, porque é uma das práticas que tem acontecido bastante entre os adolescentes. Eu tenho atendido bastante casos de adolescentes com automutilação que não necessariamente estão com transtorno depressivo. A gente precisa identificar e saber separar isso, tá? Que nem sempre que o adolescente pratica automutilação ele está dentro de um quadro de depressão. Mas a automutilação, a gente precisa entender o que leva o adolescente a fazer isso, né? Qual é a motivação do adolescente para essa prática da automutilação. E aí a gente precisa entender o que leva esse adolescente a ter essa prática, qual é a motivação dele e o que seria menos frequente, né? O que seria menos frequente, na verdade, é o que as pessoas acreditam, o motivo que as pessoas acreditam porque ele está se automutilando. Que seria, é porque ele quer chamar atenção, ou então porque esse adolescente ele está querendo pedir ajuda ou está querendo falar com alguém. Essa motivação é menos provável, né, que o adolescente esteja se automutilando para dar esse recado. A motivação real, né, que leva o adolescente a praticar a automutilação é o alívio de uma sensação de angústia, de uma sensação de vazio, de uma ansiedade, de depressão, de sentimento de culpa. E aí o adolescente, para tentar minimizar essa dor, minimizar esse sofrimento, a maneira que ele encontrou foi causando uma dor física para aliviar essa dor emocional. E essa dor, ela precisa ser tratada. Clícia, e diante de toda essa conceituação, essa desmistificação, quais seriam as orientações que você poderia estar deixando aqui para os inscritos do canal que estão nos assistindo para esse cuidado com a saúde mental, principalmente em relação às nossas crianças e os nossos adolescentes? Certo. O primeiro passo é a observação. Os pais, eles precisam observar crianças, pessoas que trabalham, professores, pessoas que lidam com crianças e adolescentes, elas precisam observar o comportamento dessa criança. Com essa observação, elas precisam saber ouvir as queixas da criança, que às vezes a criança se reclama de uma dor de cabeça, de uma dor de estômago, e na verdade essa dor já é de origem emocional, né, causa de algum transtorno mental. Então, ouvir, compreender, entender e encaminhar para o profissional de saúde mental, né? Um profissional qualificado para atender essa criança e esse adolescente. Às vezes essa criança e esse adolescente precisa também de um tratamento médico, né, para realizar aí o tratamento medicamentoso. Nós sabemos que os transtornos mentais, eles também precisam desse tratamento, do tratamento medicamentoso, e aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, Daniele, porque as pessoas ainda têm bastante preconceito em relação ao tratamento medicamentoso. Inclusive profissionais, até mesmo profissionais da saúde, né, têm ainda esse receio e esse preconceito
em relação a fazer esse tratamento, né? O tratamento a medicamentos, né? Alguns receiam que, porque eu vou ficar dopado, meu filho vai ficar dopado, né? Por tomar essa medicação, ou então ele vai ficar dependente dessa medicação, e a gente precisa desmistificar isso, né? Porque o tratamento medicamentoso feito da maneira correta, como ele deve ser, com acompanhamento médico, geralmente esse acompanhamento ele é mensal, né? O médico precisa estar acompanhando para regular, justamente para estar regulando essa medicação no organismo dessa pessoa, dessa criança, para que ele tenha um bom resultado. Junto com esse tratamento, ele precisa fazer a psicoterapia, que na maioria dos casos isso não acontece, né? O paciente, ele geralmente busca o tratamento médico, mas ele não faz a psicoterapia, o que torna geralmente esse paciente dependente da medicação. Então a psicoterapia vem justamente para ajudar, né, e encontrar a origem dessas doenças, desses transtornos mentais, para que ela consiga superar. Certo. Então, Clícia, eu te agradeço, certo? Esse é o primeiro vídeo, né, da série sobre saúde mental. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A Clícia vai continuar com a gente nessa sequência, falando posteriormente sobre a saúde da mulher e encerrando com a saúde do idoso. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e continuem acompanhando aqui os vídeos da série do canal. Então, beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Terminou? Espera que eu vou certo. Então, Clícia, eu te agradeço, certo? Eu quero ver.